Olá pessoal, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre a leitura sensacional que eu fiz nas últimas semanas, que é do livro Ortodoxia, do Chesterton. Chesterton foi um escritor, filósofo, teólogo, poeta, historiador, jornalista, entre outras coisas, que viveu em Londres no período de 1874 a 1936. Além de Ortodoxia, ele escreveu outros livros, como por exemplo Hereges, O Homem Eterno, Tremendas Trivialidades, O que há de errado com o mundo, entre outros livros que eu quero muito ler. Para quem não sabe, C.S. Lewis ele foi influenciado por Chesterton. Não é à toa que ambos são autores muito bons, são autores excelentes na minha opinião e estão entre os meus favoritos. Apesar de ambos se assemelharem em vários aspectos, como inteligência, raciocínio lógico e racional, espiritualidade profunda, ambos se diferenciam em um aspecto que é o humor incrível e engraçado que é do Chesterton. O próprio C.S. Lewis admitia isso sobre ele. Seu humor era do tipo que eu mais gosto, sem piadas inseridas numa página como passas num bolo, e menos ainda num tom comum, o que não suporto, de frivolidade e jacosidade. Ortodoxia surge como um contraponto a algumas ideias, alguns escritos, livros que estavam surgindo na época do Chesterton. Ele começou a criticar então o que esses filósofos escreviam, que na maioria das vezes eram materialistas, agnósticos, céticos. E aí ele começou a criticar, o que essas pessoas escreviam. Até que um deles fez meio que um desafio ao Chesterton e pediu para que ele falasse, que escrevesse sobre a sua própria filosofia, ao invés de apenas ficar criticando eles e os chamando de hereges. E foi aí que Chesterton escreve Ortodoxia, foi aí que surgiu esse livro. Chesterton fala no início do livro que esse livro relata as suas obtusas aventuras em busca do óbvio. Ele também fala: não a chamarei de minha filosofia, uma vez que não a criei. Deus e a humanidade a criaram e ela me criou. Ortodoxia é um livro sensacional que envolve humor, filosofia, lógica, reflexões, e claro, cristianismo. O autor fala no início do livro que uma das maiores tolices é confiar em si mesmo, e que a autoconfiança é um sinal de fraqueza. Depois ele faz uma comparação entre o louco e o racionalista. E ele diz que o que faz o louco ser louco não é a imaginação, mas é o contrário, é a própria razão. Ele diz que o louco é um homem que perdeu tudo, exceto a razão. Mas é claro que ele defende o uso da razão, dentro do que ele chama de razoável. Ele também diz que o poeta apenas pede para pôr a cabeça nos céus, e que o lógico é que procura pôr os céus dentro da sua cabeça e é a cabeça que se estilhaça. O autor também faz um paralelo entre democracia e tradição. E o que era para ser só mais um capítulo, sem muita importância, sem muito significado, como ele próprio diz no início do capítulo, mas que me chamou muita atenção e que me fez refletir também, achei bem interessante, foi o capítulo que ele fala sobre os contos de fadas. Achei muito legal esse capítulo. Ele diz que nos contos de fada, os contos narram que os rios correm cheios de vinho justamente para nos lembrarmos de que os rios, na realidade, correm cheios de água. Os filósofos dos contos de fada, como ele coloca, se alegram com o fato de uma folha ser verde, justamente porque eles sabem que as folhas poderiam ser de qualquer outra cor. E isso foge do senso comum que as pessoas falam que é o conto de fadas, que a ficção serve para nós fugirmos da realidade, e o que Chesterton diz não. Ele fala que, na verdade, os contos de fada servem para nos lembrarmos de como é a realidade. Chesterton também fala e faz uma comparação entre o otimista e o pessimista, que foi muito genial. Ele diz que o otimista, ele acha que tudo é bom, exceto o pessimista, e que o pessimista acha que tudo é ruim, exceto ele mesmo. Ele também disse que o cristianismo foi acusado de, ao mesmo tempo, ser pessimista e otimista, porque o cristianismo diz para o homem não olhar para dentro de si, mas para olhar para fora, e encarar o mundo com assombro e também, ao mesmo tempo, com entusiasmo. O melhor capítulo, na minha opinião, foi o capítulo chamado Paradoxos do Cristianismo, que é onde ele fala que quando nós sentimos que existe algo de estranho na teologia cristã,
é porque sentimos que existe algo de estranho, na verdade. Uma fala muito interessante que ele coloca, que se refere às pessoas que acusam o cristianismo de ser ruim, é a seguinte: como seria essa coisa assombrosa que as pessoas queriam tanto contradizer a ponto de fazê-lo sem se importar-se em contradizer a si mesmas? Por exemplo, aquela alegação, aquela acusação de que o cristianismo, com suas lágrimas, com suas garras, impedia o ser humano de ser realmente livre, de ter liberdade e alegria em sua vida. Ao mesmo tempo que dizia que o cristianismo colocava o homem em um mundo cor-de-rosa, um mundo que não conferia com a realidade porque era muito bom, digamos assim. Chesterton diz que o cristianismo veio separar o crime do criminoso, pois ao criminoso devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes, mas ao crime não devemos perdoar nenhuma vez. Ele também fala sobre o conservadorismo e o progressismo. Ele diz que até no progressismo é necessário preservar um ideal fixo para se chegar ao progresso. E ele também diz que para o ortodoxo sempre pode haver uma revolução, porque uma revolução pode significar uma restauração. Daí ele também faz uma comparação entre o cristianismo, o budismo, entre outras coisas. Mas o que significa ortodoxia, afinal? Orto vem de reto e doxa significa crença ou glória. O que na realidade, hoje em dia, no senso comum, ortodoxia significa algo ultrapassado, retrógrado, dogmático. Mas venhamos e convenhamos, Chesterton não queria ser nem um pouco inovador. A intenção dele não era mostrar uma filosofia original, não era criar uma nova filosofia, mas era evocar aquilo que no fundo todo homem compreende, que o mal existe e deve ser combatido, e que a realidade existe e ela é gloriosa. Ao mesmo tempo em que Chesterton resgata o núcleo do verdadeiro cristianismo, ele resgata em nós a fé de um verdadeiro cristão, e é isso que me fez gostar tanto desse livro. Ortodoxia é um livro para ser lido e relido. É um livro sensacional, assim como o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que eu já falei aqui no canal. Então ambos são livros excelentes quando o assunto é cristianismo e filosofia. Há muita coisa para ser aprendida com o Chesterton, acreditem. Então, recomendo muito esse livro e leiam até o final, porque o final é muito bom. E termino esse vídeo com mais uma frase do livro, que diz o seguinte: é sempre simples cair. Há um número infinito de ângulos para levar alguém à queda, e apenas um para mantê-lo de pé. Cair em qualquer um dos modismos, do agnosticismo à ciência cristã, teria de fato sido óbvio e sem graça.